as origens da sabedoria xamânica. Já sentiu, no silêncio profundo da madrugada, que algo invisível te observa com ternura? Uma forca, não ameaçadora, mas antiga. Uma presença que não julga, apenas espera, como se estivesse ali antes mesmo de você nascer. Talvez seja o som do vento entre as árvores, ou a vibração da terra sob os seus pés. Ou talvez seja o chamado silencioso do xamã que vive dentro de você. Porque em algum momento da sua jornada, você será chamado a lembrar. E esse chamado não vem dos livros, nem das religiões. Ele vem da terra, do fogo, da água e do ar. Vem da memória espiritual que você carrega nas suas células. Vem de um tempo onde você e o sagrado eram a mesma coisa. O que é o xamanismo? A visão espiritualista. Xamanismo não é religião, é consciência. É uma forma de enxergar a realidade, além dos olhos físicos. Na visão xamânica, tudo é espírito. Cada pedra tem uma história, cada planta tem um ensinamento, cada animal carrega um arquétipo, cada direção do vento tem uma mensagem. Não existe o profano e o sagrado. Tudo é sagrado. E quem enxerga assim, não enxerga com os olhos, enxerga com a alma. O xamã é aquele que consegue sentir a linguagem do invisível. Ele anda entre os mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, e traz mensagens, curas e ensinamentos para restaurar o equilíbrio perdido. Ele é o guardião das pontes, linhagens. O xamanismo é universal. Engana-se quem pensa que o xamanismo é uma exclusividade de uma cultura específica. Essa sabedoria nasceu em todas as partes do planeta, de formas diferentes, mas com o mesmo coração. Nas tribos indígenas da Amazônia, nos povos nômades da Mongólia, nos aborígenes da Austrália, nos curandeiros africanos, nos antigos druidas da Europa celta. Em todos esses povos havia uma compreensão profunda da vida como uma dança entre mundos. A doença era vista como um desequilíbrio energético ou uma perda de alma. E a cura não era apenas do corpo, mas da conexão com o espírito. Essa sabedoria foi sendo esquecida com o tempo. Mas não se perdeu. Ela ficou guardada dentro de cada um de nós. O caminho do xamã, um arquétipo universal. O xamã, em essência, não é uma pessoa. É um estado de consciência, um arquétipo espiritual que habita em todos nós. Você pode nunca ter participado de uma cerimônia ou segurado um tambor, mas pode sentir lá no fundo que algo em você vibra com essa verdade, com um som ancestral que ecoa através dos séculos e te chama para despertar. O verdadeiro xamã desperto não precisa de títulos. Ele escuta o silêncio, observa os sinais, sente o espírito nas pequenas coisas. Ele é alguém que lembra quem é e ajuda os outros a lembrarem também. A Terra como entidade viva e a conexão perdida. A Terra, para os povos ancestrais, não era um recurso. Ela era uma mãe viva. Cada árvore era um mestre. Cada rio, um espírito em movimento. Quando perdemos essa conexão, perdemos parte de nós. Nos tornamos doentes, ansiosos, fragmentados. Hoje, muitos sentem um vazio que nada material preenche. Esse vazio é a saudade da alma, de um tempo onde vivíamos em harmonia com o invisível. Por isso, a cura verdadeira não vem de fora. Ela começa no momento em que você se reconecta com o espírito da terra, com a sua essência, com sua missão sagrada. O chamado hoje, por que estamos sendo chamados agora? Você já reparou como muitas pessoas estão despertando ao mesmo tempo? Estão buscando respostas espirituais, se sentindo desconectadas das estruturas tradicionais, voltando o olhar para dentro. Isso não é coincidência. Estamos vivendo uma grande travessia coletiva. A humanidade chegou ao limite da desconexão espiritual. E o chamado do xamanismo vem agora como uma medicina da alma, porque a sabedoria ancestral não é do passado, é do futuro.
E quem ouve esse chamado não ouve com os ouvidos, sente com o coração. Se você sentiu algo pulsar dentro de si ao ouvir essas palavras, é porque você está pronto para lembrar. Na próxima parte, vamos mergulhar nos instrumentos sagrados do xamã. Descobrir como elementos simples da natureza podem abrir portais, limpar energias e trazer cura profunda. Mas antes, deixe nos comentários essa frase simples, mas poderosa, que une todos que sentem esse chamado. Eu reconheço o Espírito que habita em todas as coisas. Que essa frase reverbere na sua alma, porque ao reconhecer o Espírito lá fora, você desperta o Espírito aqui dentro. Ferramentas espirituais do xamã, pontes entre os mundos. Imagine segurar nas mãos um tambor, mas não qualquer tambor. Esse instrumento, feito de couro, madeira e espírito, não apenas vibra, ele invoca, ele abre caminhos, ele desperta o invisível. No xamanismo, cada objeto é mais do que matéria. Ele é vivo, carrega uma alma, uma missão. E se você souber escutá-lo, ele se torna um portal entre mundos. Porque as ferramentas do xamã não são apenas símbolos, são extensões da sua alma em ação. São antenas que captam os ventos do espírito, as mensagens da floresta, a sabedoria dos ancestrais. Hoje, vamos adentrar essas ferramentas sagradas e perceber como o simples se torna sagrado nas mãos de quem está desperto. O tambor, o batimento do coração da terra. O som do tambor xamânico não é música, é oração. Ele representa o coração da Mãe Terra. Cada batida é um chamado ao realinhamento espiritual. Quando o xamã toca o tambor, ele entra em estado de transe, atravessa o mundo físico e alcança dimensões de cura e visão. Mas o tambor também é para nós. Mesmo que você nunca o tenha tocado, pode sentir, pode ouvir dentro do seu peito esse som primitivo, ecoando memórias de quando você dançava ao redor do fogo, em outro tempo, em alguma vida anterior. Plantas de poder, as inteligências verdes da criação. Muitos associam o xamanismo às chamadas plantas de poder, mas o que poucos compreendem é que essas plantas não são drogas ou substâncias. Elas são espíritos vivos, professores antigos. Ayahuasca, rapé, sananga, cambô, cada uma tem uma medicina. Elas não curam apenas o corpo, elas realinham a alma, mostram visões, revelam traumas, ensinam lições. Mas atenção, o uso dessas medicinas não é recreativo nem casual, é algo sagrado e deve ser guiado por quem respeita profundamente o espírito da floresta. Mais do que substâncias, essas plantas são seres conscientes que te reconhecem e te mostram o que sua alma precisa lembrar. Fumaça sagrada, a linguagem do ar e do espírito. O uso da fumaça é uma prática ancestral. A queima de plantas como sálvia branca, tabaco natural, copal, breuzinho e palo santo não serve apenas para perfumar o ambiente. Ela purifica o campo energético. No xamanismo, a fumaça é vista como um veículo que leva orações ao mundo espiritual e como uma ferramenta que remove cargas densas, obsessores, pensamentos intrusivos e bloqueios energéticos. Ao passar a fumaça sobre o corpo, você está dizendo ao universo: eu me abro para o novo. Eu deixo ir o que não me pertence. Objetos de poder, extensões da alma espiritual, penas de águia, cristais, flechas, maracás, mandalas de cura feitas à mão. Cada objeto que o xamã carrega não é um adorno, é uma ferramenta com espírito. É também um aliado. Uma pena pode representar a leveza e o voo do espírito. Um maracá pode dispersar a energia estagnada. Um cristal pode ancorar vibrações de cura. Um bastão de poder pode abrir caminhos, estabelecer limites energéticos. Esses objetos, quando consagrados e usados com intenção, funcionam como ponte entre você e os planos superiores. A roda medicinal. Os 4 ventos e os ciclos da vida
Outro símbolo sagrado no xamanismo é a roda de cura ou roda medicinal. Ela representa os 4 elementos, os 4 ventos, as 4 estações e os 4 aspectos do ser: corpo, mente, emoção e espírito. Norte, a sabedoria dos ancestrais. Sul, a criança interior. Leste, o nascimento e o novo. Oeste, a introspecção, o fim e o renascimento. Ao caminhar essa roda, você se realinha com o ciclo da vida e aprende a se mover com a terra, não contra ela. É uma lembrança de que tudo tem seu tempo, tudo tem seu lugar, e que o verdadeiro curador é aquele que dança com os ritmos do cosmos. O altar xamânico, um mapa sagrado do universo. Por fim, o altar. Não como um objeto religioso, mas como um espelho energético do universo. Ali, o xamã organiza os elementos, símbolos, pedras, plantas, conchas, tudo com uma intenção precisa. Ali, ele ancora frequências. É o seu centro de poder. Mas o verdadeiro altar também pode ser montado dentro de você, porque seu corpo é um templo. Sua intenção é a oferenda, sua respiração é a oração. Agora você já sabe. Um tambor não é apenas um tambor. Uma pena não é só uma pena. Uma planta não é apenas vegetal. Tudo carrega espírito, memória e sabedoria. E quando você se conecta com esses instrumentos, você desperta o xamã dentro de si. Na próxima parte, vamos mergulhar nas técnicas de cura espiritual usadas pelos xamãs. Resgate da alma, limpezas energéticas, viagens xamânicas e harmonização profunda do seu campo vibracional. Mas antes de seguirmos, eu honro essa presença. Escreva nos comentários para afirmar essa consciência no coletivo a seguinte frase: tudo o que me cerca carrega um espírito. Essa frase não é só uma afirmação, é um lembrete de que você está voltando para casa. As práticas centrais da restauração xamânica, caminhos sagrados de cura interior. Imagine-se caminhando em silêncio por uma floresta viva. Cada árvore guarda um espírito, cada som carrega uma mensagem, e o vento parece sussurrar algo só para você. Essa não é apenas uma metáfora poética. Essa é a realidade sensível de um praticante da restauração xamânica. Aqui, o mundo é energia viva. A cura não é algo que se aplica ao outro, mas algo que se desperta a partir de dentro, com o auxílio dos reinos invisíveis. Nesta terceira parte, adentramos nas práticas centrais da restauração xamânica, os rituais, as ferramentas e os caminhos que conectam o humano ao espírito, o corpo à alma e o agora ao eterno. Viagens xamânicas, o caminho interior pelos mundos invisíveis. A prática mais icônica do xamanismo é a viagem xamânica. Não se trata de imaginação ou fantasia, mas de um estado alterado de consciência profundamente consciente, acessado por meio de tambores, maracás ou sons repetitivos que conduzem o cérebro à frequência teta. Durante essas jornadas, o praticante acessa os mundos inferiores, médios ou superiores, dimensões não físicas onde vivem os espíritos de cura, animais de poder, ancestrais e guardiões espirituais. As fogueiras cerimoniais são espaços de liberação profunda. Muitas vezes retorna com lágrimas, arrepios ou uma nova clareza interior. Esse é o poder da viagem xamânica. Ela não informa, ela transforma. Por isso usam práticas de purificação com os elementos sagrados nessa realidade invisível. Respostas são buscadas, fragmentos de alma são recuperados, doenças energéticas são diagnosticadas e soluções são recebidas diretamente dos planos superiores. A pessoa que embarca nessa jornada sente que voltou de algum lugar além do tempo. Isso é conhecido como fragmentação da alma, purificação com elementos da natureza. A restauração xamânica busca, por meio da jornada espiritual, recuperar esses fragmentos perdidos, trazendo de volta o poder pessoal, a vitalidade
e a integridade espiritual. Emoções esquecidas voltam, memórias se reorganizam e a vida começa a fluir novamente com sentido. É um verdadeiro renascimento da essência. Os xamãs sempre souberam que a natureza cura, não só o corpo, mas também o espírito. Esses guias auxiliam na remoção de parasitas energéticos, cortes de laços tóxicos e restauração de centros energéticos, como os chakras. Fogo, para queimar padrões antigos, transmutar dores e renascer. Eles cooperam com o despertar da alma humana, trazendo insights, visões e até intervenções vibracionais durante os rituais. Cada pessoa tem pelo menos um guia que a acompanha desde o nascimento, representando dons, força espiritual e proteção. Encontrá-lo é como reencontrar uma parte esquecida de si mesmo. Água, usada para limpeza emocional, para o preparo de banhos de ervas, rios sagrados e chuvas cerimoniais, são ritos de purificação. Ar representado pela fumaça das ervas, como a sálvia, o palo santo ou o breu branco, que limpam o campo áurico e afastam energias densas. Terra, usada para enraizamento, para caminhar descalço. Enterrar objetos simbólicos ou receber um abraço de barro são formas de reconectar-se ao feminino profundo da Mãe Terra. Essas práticas não são superstição, elas são métodos vibracionais de cura que realinham o campo energético de quem busca restauração. Recuperação da alma, a volta das partes perdidas, segundo a visão xamânica, traumas emocionais intensos, como perdas, abusos, sustos, violências, podem fazer com que partes da alma se separem como mecanismo de autoproteção. A pessoa pode, então, sentir um vazio interior, uma sensação de não ser inteira, ou repete padrões destrutivos inconscientemente. Quando uma parte da alma retorna, é como se a luz se acendesse num quarto escuro. Curas com espíritos animais e aliados espirituais. Outro pilar dessa prática ancestral é o contato com os animais de poder. Além dos animais, há aliados espirituais, entidades de luz que acompanham o xamã em suas curas, ancestrais, guardiões, espíritos da floresta, mestres de sabedoria. Esses seres não são fantasias, mas inteligências reais em outra frequência. Canto de poder, tambor, respiração e movimento. A voz é uma das ferramentas mais sagradas no xamanismo. O canto de poder não é uma música comum, é uma vibração que abre portais, evoca forças e reorganiza o campo vibracional. Junto disso, temos os conhecidos tambores xamânicos, considerados o cavalo da alma, pois transportam a consciência para outros planos. Respiração consciente, que pode induzir estados alterados e liberar bloqueios energéticos. Movimento estático, danças xamânicas que libertam emoções represadas e conectam o corpo com o espírito. Essas práticas combinadas geram um campo de alta frequência, onde milagres vibracionais acontecem, mesmo sem palavras. Se você já sentiu que uma parte sua precisava retornar, se já teve a sensação de que carrega algo ancestral dentro de si, então escreva nos comentários: eu recebo minha cura ancestral. Essa simples afirmação, escrita com intenção, já ativa sua jornada. E lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. Isso nos ajuda a continuar trazendo luz e despertar para o mundo. A jornada da alma, integração, renascimento e missão espiritual na restauração xamânica. Imagine agora que todas as camadas do seu ser começaram a se realinhar. Você não é mais o mesmo desde que atravessou esse portal ancestral. Não é apenas um corpo, nem apenas uma mente, mas um espírito em processo de retorno à sua origem. A restauração xamânica, diferente de um simples ritual de cura, é um processo de integração profunda da alma com o seu propósito superior. É o reencontro com aquilo que você foi antes das feridas, das quedas e dos esquecimentos.
É o momento em que os fragmentos que um dia se perderam retornam. Mas o que realmente acontece depois da cura? O que vem após o tambor silenciar, a fumaça dissipar e o xamã se retirar? Neste ponto, entramos na parte mais sagrada e transformadora de toda a restauração xamânica: a jornada da alma, o retorno ao corpo, o verdadeiro renascimento. Após uma sessão ou ritual profundo de cura, muitos relatam sentir como se tivessem acordado de um longo sono. Outros descrevem sensações de leveza, choro espontâneo ou um silêncio interno tão puro que assusta. Mas o que realmente está acontecendo é um retorno ao corpo com consciência. É como se sua alma tivesse saído por um tempo, viajado pelos reinos espirituais. E agora, ao regressar, traz consigo partes esquecidas de quem você é. Essa fase precisa ser honrada. Portanto, não se trata de voltar ao normal. Trata-se de reaprender a habitar seu templo com uma nova presença. Muitos xamãs ensinam que, após esse retorno, devemos caminhar lentamente, nos conectar com a natureza, escutar o vento, tocar a terra com os pés descalços. Tudo isso é mais do que bonito. É espiritualmente funcional. O corpo precisa de tempo para se reintegrar ao espírito. A integração. O espírito ancorando na matéria. Cura sem integração é como plantar sementes em solo infértil. Elas podem ser potentes, mas não florescerão. A integração é o período sagrado em que os ensinamentos recebidos durante o ritual, os símbolos, visões, sensações e compreensões precisam ser ancorados na sua realidade. Aqui, práticas como escrever em um diário espiritual, criar arte intuitiva com o que foi sentido, observar sonhos e sincronicidades nos dias seguintes, manter rituais simples, como banhos de ervas, ou orações diárias se tornam essenciais, porque a alma quer se expressar, quer viver o que sentiu lá dentro, no invisível, e o seu papel agora é dar forma visível ao que foi revelado no invisível. É nesse ponto que muitas curas se consolidam, é onde verdadeiros ciclos se encerram e novos caminhos são abertos. A missão espiritual, o chamado que se revela após a restauração. Toda alma curada começa a lembrar, e toda lembrança espiritual carrega um chamado. É comum que, após uma profunda jornada de restauração xamânica, a pessoa sinta que precisa mudar de vida. Às vezes, não sabe exatamente como ou para onde, mas sente que não pode mais continuar ignorando a verdade interna. Essa é a força da missão espiritual surgindo, não como algo imposto, mas como uma vibração que se torna impossível de silenciar. Você pode sentir vontade de estudar práticas ancestrais, ajudar outras pessoas a despertar, mudar seus hábitos, locais, relações, servir à luz de alguma maneira. Tudo isso não é aleatório. É a alma despertando para a sua razão de estar aqui. O xamanismo ensina que cada ser é um filamento único do grande espírito e que quando você se alinha, toda a teia da vida se beneficia. Cada passo seu na direção da sua verdade gera cura também no coletivo. A dança cíclica da transformação nunca termina, apenas se aprofunda. Por fim, é importante compreender, a restauração xamânica não é um evento pontual. É uma espiral de cura e renascimento que se repete ao longo da vida, mas sempre em um nível mais profundo. Cada jornada revela algo novo. Cada dor curada revela uma sabedoria. Cada reconexão abre outra porta. Você nunca está pronto no sentido final, mas está sempre em expansão. Sempre se lembrando de mais, sempre liberando camadas, sempre renascendo em consciência. A cada ciclo, você volta mais inteiro, mais presente e luminoso, e é assim que a alma se fortalece. É assim que o espírito se ancora. É assim que você, aos poucos, se transforma
e um curador de si mesmo. Se você chegou até aqui nesta jornada, me conte nos comentários. Eu me lembro de quem eu sou. Essa frase é um código, uma poderosa ativação e um compromisso com a sua verdade mais sagrada. Você sente essa vibração no peito? Essa chama antiga que nunca se apagou? Ela é o sinal do seu espírito dizendo: eu estou aqui. Eu estou pronto. Agora. Não é só sobre você, é sobre nós. Uma teia viva de almas despertas, conectadas pela luz ancestral que atravessa o tempo. Cada comentário, cada palavra, cada intenção é uma centelha que acende o fogo coletivo do despertar. Então, eu convido você a ser parte dessa corrente de cura e transformação. Deixe seu sinal aqui nos comentários com uma palavra, uma frase, um suspiro que revele o que essa jornada despertou em você. Pode ser simples, sincero, profundo, mas que carregue sua energia e seu compromisso com a sua luz. Porque quando compartilhamos a nossa luz, ela se multiplica. Quando nos conectamos, criamos pontes invisíveis de amor e cura, e juntos renascemos para uma nova era de consciência e equilíbrio. Se este vídeo tocou sua alma, faça parte dessa rede de luz. Curta, compartilhe com quem também precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se para caminhar comigo nessa jornada ancestral e eterna. A restauração do seu espírito é a restauração do mundo. E o momento é agora. Eu te vejo na próxima jornada. Até lá, caminhe com o coração aberto, com os pés na terra e o espírito voando livre.